O programa Câmara 13 é um programa apresentado pelo Edivaldo Farias, que é o diretor-geral da TV Comunitária. Excepcionalmente, esta semana, estarei substituindo o Dr. Edivaldo na apresentação desse programa. Estamos abrindo mais uma edição do Câmara 13 com as notícias das principais revistas do país. E, como sempre, estão aqui conosco os nossos comentaristas, o professor José Luiz Quadros Magalhães, prazer, professor, e a professora Tatiana Ribeiro. E estão aqui no nosso programa para destacarem as notícias que foram manchetes, as notícias importantes da semana passada. No primeiro bloco, vamos então comentar essas notícias. No segundo bloco, nós vamos conhecer e debater com a professora Regina Godoy o programa Pró-Jovem, que é um programa do governo federal destinado aos jovens de 17 a 24 anos. E no último bloco, nós vamos saber da professora Egídia Aiesh como anda a sociedade civil em termos de organização no nosso país. Bem, então, nesse primeiro bloco, nós vamos falar dos fatos ocorridos essa semana e vamos começar pelas notícias selecionadas pelos nossos convidados comentaristas. Professor José Luiz Quadros, o que foi que te chamou a atenção, o que você destacou para essa nossa conversa aqui hoje? Bom, eu acho que essa semana rica, questões importantes apareceram. Primeiro, a gente tem a eleição da próxima, amanhã, na terça-feira, vamos ter a eleição dos Estados Unidos, que define o novo Congresso Nacional norte-americano. Tem disputas aí, diversas cadeiras do Senado, todas as cadeiras para deputado federal e vários governos de estados. E isso pode, se houver uma vitória dos democratas, pode frear um pouco, né, esse desespero do Bush. O Bush, nas últimas semanas, nos últimos meses, está radicalizando cada vez mais, né? Aprova uma lei de tortura, a construção do muro com o México. Né? A eleição ontem, que houve uma eleição na Nicarágua, onde pode haver a vitória do Daniel Ortega, que sandinista, teve no poder na década de 80, né, numa Nicarágua sandinista, promoveu reforma agrária, promoveu avanços grandes na educação e depois foi fortemente combatido pelos Estados Unidos e retirado do poder dos Estados Unidos na década de 90, e agora tem a chance de voltar ao poder. Merecendo uma frase do Bush, sim, de que se ele ganhar, certamente a Nicarágua terá dificuldades com os Estados Unidos. Sim, o Bush o governo americano tem combatido fortemente, né, a possibilidade de retorno dos sandinistas ao poder, com corte de recursos. Né, então, o embate entre o Hugo Chávez, a linha mais esquerdista da América Latina, e o governo norte-americano. Muito claro. Agora, eu queria comentar em primeiro, acho que esses dois temas nós podemos voltar, né, a debater mais adiante. Mas eu queria comentar primeiro o que está acontecendo no México. O México veio de uma eleição presidencial também recente, uma eleição onde houve acusações de fraude eleitoral, onde parte da esquerda mexicana se recusou a votar no candidato de esquerda apoiado pelo Hugo Chávez, principalmente movimentos zapatistas, apontando para uma outra direção para os movimentos sociais no México. Né? E agora, no México, no estado de Oaxaca, o México é uma federação. No estado de Oaxaca, na capital, que também é uma cidade que chama Oaxaca, 70 mil professores em greve, né, tomaram o poder. Isso é genial, eu achei fantástico isso aqui. É um episódio que já vem acontecendo há alguns meses de conflito, né, um conflito, 70 mil professores acampados na Praça Central, né, entraram em conflito com 3 mil policiais da cidade de Oaxaca. Né, botaram os policiais para correr, né, e fundaram um governo paralelo, né, que passou a chamar posteriormente de Comuna de Oaxaca. Né, e, obviamente, depois, com o apoio do presidente Vicente Fox, do México, agora foram mandados mais 3.500 policiais, foi mandado o Exército do México e foi mandado a Polícia Federal, além da Polícia Militar, que já estava lá. Né, e agora o conflito está em andamento. E o interessante é que não se diz uma palavra disso. Essa notícia apareceu, que é uma notícia de uma páginazinha, uma página na revista Carta Capital, as outras revistas não comentaram isso, que eu acho que é um evento importante.
né, num país que está em ebulição, porque a oposição, né, não voltou para casa, há um movimento popular forte de rejeição a esse governo de direita que venceu as eleições, segundo, né, algumas vozes, a partir de fraude eleitoral. Né? É um movimento importante, você imagina uma coisa dessa, um conflito que envolve aí 80 mil pessoas, né? numa retirada, o governador ele teve que sair do Palácio do Governo e se refugiar num hotel, onde estabeleceu um governo provisório no hotel. Né? A notícia só apareceu porque foi morto um jornalista norte-americano. Enquanto os mexicanos estavam morrendo, né, ninguém falava nada. Agora morreu um jornalista americano, apareceu então a notícia do que está acontecendo em Oaxaca. Né? Isso mostra a força, né, do movimento social hoje na América Latina. Né? O que vem acontecendo na Bolívia, o que vem acontecendo na Venezuela, né, o que vem acontecendo na Argentina, de certa maneira, né, menos, mas sim no Uruguai, no Chile, o movimento indígena vem ganhando força no Chile, vem mostrando um novo momento da América Latina, com a possibilidade de vitória no Nicarágua, do movimento sandinista, né, um movimento de retomada de força de uma democracia popular que vai nascendo aí com muita expressão, com muita força na América Latina. Eu queria destacar como principal notícia dessa semana uma notícia que teve pouca expressão nas revistas, mas que eu acho que é muito importante, é um sinal importante que vem do México e que vem reforçar o que vem acontecendo no restante da América Latina, onde os movimentos sociais, onde a população mais pobre vem se organizando, vem ganhando força e pode aí significar um momento de transformação importante, né, para a América Latina e para o mundo. Pois é, professor, eu até acho importante, nós podemos deixar mais para frente também, porque eu quero ver o que a Tatiana selecionou, mas a importância dessas TVs alternativas, a TV Brasil, a TV Sur, né? Fundamental. O papel dessa comunicação alternativa, que para satisfação nossa, nós vemos andar a passos largos. Tatiana, quais as suas... Bom, eu tenho meu comentário principal, mas antes quero até chamar a atenção do que o professor Zé Luiz mostrou nesse bloco. Essa reportagem que trata da questão no México fala que no Brasil, em São Paulo, algumas agências de turismo estavam vendendo pacotes e fazendo propaganda do estado no México, onde o conflito estava mais intenso. Então, tamanho o distanciamento que nós mantivemos do episódio. A revista Veja São Paulo, a notícia aqui, a revista Veja, em 1º de novembro, a revista Veja São Paulo veiculava anúncio do Conselho de Promoção Turística do México, convidando o turista brasileiro a conhecer Oaxaca. Só não avisou que teria de enfrentar barricadas, tiroteios para ver os monumentos históricos. Parece que é uma coisa muito distante. E, dando sequência à matéria apresentada pelo professor Zé Luiz, seu comentário sobre as TVs comunitárias, na semana passada, nas revistas da semana passada, saiu uma matéria, não me recordo em qual revista, falando sobre o índice de reeleição dos candidatos a prefeito. Foi um estudo realizado, um estudo acadêmico, feito, se eu não me engano, por professores de Santa Catarina, não recordo ao certo o estado. Mas eles analisaram, especialmente no Nordeste, o índice de reeleição, onde a Controladoria Geral da União descobriu algum tipo de fraude, né, indicou alguma fraude, era muito pequeno nos municípios onde havia um núcleo de comunicação coletiva, comunitária. Onde havia uma TV local, uma rádio local, o índice de reeleição foi muito baixo, porque o resultado do trabalho da Controladoria Geral da União era amplamente divulgado. Isso permitia que as pessoas do município tivessem acesso ao que realmente estava acontecendo no campo político. Tamanha a importância das TVs comunitárias, das rádios comunitárias, um tema ainda espinhoso no Brasil, né? Mas deixa eu tratar agora aqui do meu destaque. Eu trouxe aqui uma matéria da revista Carta Capital também, que fala, o tema da matéria é um desastre de trilhões. Me chamou a atenção porque há muito tempo as revistas vêm trazendo a questão ambiental como um problema a ser tratado com mais atenção. O movimento ambientalista tem crescido muito, mas todas as projeções desastrosas, né, globais para o mundo têm sido feitas por ambientalistas, o que, pela reportagem, carece de credibilidade.
Então, como dessa vez o estudo foi feito por um economista e foi traduzido em prejuízos financeiros, parece que agora os países de primeiro mundo vão dar mais atenção ao aquecimento global. Esse estudo foi encomendado pelo governo britânico, que tem demonstrado agora uma preocupação grande em razão do que eles chamam de uma recessão global, se não houver uma retomada da discussão sobre a questão ambiental em razão do aquecimento global. Então, acho que agora ficou interessante porque esse relatório, realizado na Inglaterra, do economista Stern, trata também de projeções, como corrigir esse problema. E ele apresenta basicamente 3 maneiras de resolver. Um seria através de impostos, regulando, cobrando mais de quem polui mais. Outra seria regulando a questão da emissão de carbono. E uma terceira seria pela conscientização das empresas. O que me parece que seria o mais proveitoso, mas eu não tenho muita fé nisso, não. Né? Acho que a gente precisa transformar a sociedade, a consciência das pessoas, para a gente poder ter efeito. Porque enquanto gerar lucro, acho difícil que as empresas pensem na questão ambiental. Uma questão interessante ali, que esse economista inglês, que é do governo Tony Blair, assessor do Tony Blair, né, ele coloca um prazo de 10 anos. Falou, se não forem tomadas providências, né, nesse prazo de 10 anos, pode se tornar irreversível. E prejuízo, obviamente, ele coloca em questão, ele não fala a vida humana, ele fala prejuízo pode ser para a economia. Ele fala de 7 trilhões de dólares. 7 trilhões de dólares. Cidades desapareceriam, principalmente cidades costeiras, né? E o medo dos ingleses, os ingleses estão liderando isso, porque a ilha deles desapareceria. Né? Então, é algo muito sério, é algo urgente, mas que eu vejo assim, dificilmente a gente vai ter uma reversão, né, mantendo esse mesmo sistema econômico que está aí. Né? Se não houver essa crença de que as grandes empresas transnacionais, né, podem ter uma nova postura diante da questão ecológica, né, por iniciativa própria, eu não acredito nisso não. E outro fator que aparece aí, que é uma China que vem crescendo, né? Hoje os Estados Unidos é o principal responsável pela planeta, né, mas a China vai alcançar os Estados Unidos em pouco tempo. Então nós teremos aí 2 grandes poluidores que têm interesses econômicos globais fortíssimos e que dificilmente vão reverter o seu processo de crescimento e desenvolvimento, né, se não houver uma medida mais drástica. Agora, qual seria essa medida mais drástica? Eu acho que a única medida drástica que pode ser tomada é por parte do planeta Terra. Porque uma medida drástica por parte de algum governo, eu não acredito. Mas nesse meio termo aí eu queria colocar alguma coisa para a nossa reflexão. A situação do Brasil. Hoje a palavra que mais se fala antes, durante e depois das eleições é a questão do desenvolvimento. Né? E nós sabemos que todas essas versões vão perambular por aí. O desenvolvimento sustentado, o desenvolvimento a qualquer preço. Nós temos, por outro lado, toda a questão de potencial ambiental, né? Tanto de água como floresta amazônica e tal. Como que vocês, é uma bola de cristal mesmo, como é que vocês estão vendo esse segundo governo do Lula, tendo em vista essa questão do desenvolvimento, com essa questão anunciada catastrófica do planeta Terra? Olha, eu acho que no governo Lula, a gente viu no primeiro mandato uma tensão forte, né, entre o setor da agricultura, por exemplo, e o Ministério da Agricultura e o Ministério do Meio Ambiente, com a Marina. Né? Essa tensão, é óbvio que ela vai permanecer. É um governo que tem coligações com partidos de direita, centro, centro-esquerda, esquerda. Né? Não há uma única tendência e há pressões, o empresariado está no governo Lula também, há pressões por essa lógica desenvolvimentista, muitas vezes irresponsável, né? Ou que ainda não conseguiu, são pessoas que muitas vezes não conseguiram enxergar, né, o que está aí na cara e que está acontecendo, as pessoas parecem que estão se recusando a enxergar isso. Eu acho que essa tensão vai permanecer, sem dúvida nenhuma. Né? A equação que a gente pode tirar no governo Lula, eu acredito, é melhor do que no outro governo, qualquer outro governo. Né? Porque a gente tem uma pessoa de extrema sensibilidade, que conhece profundamente a questão ambiental, como a ministra, né, Marina Silva, e as pessoas que cercam, que estão ali na área ambiental do governo Lula. Eu acho que pode ser uma equação positiva. Mas não é uma questão fácil, não.
Né? Óbvio que se o Lula, vamos supor, se o presidente Lula amanhã chegasse e optasse, olha, nós estamos aqui com a Marina Silva, vamos optar por uma radicalização do discurso ambiental. A reação que ele receberia, ele não vai fazer isso, mas a reação que ele receberia no Congresso, que ele receberia, né, na área empresarial, na área da agricultura, etc., seria uma reação gigantesca que poderia até dificultar e inviabilizar o governo dele. Então nós estamos com uma equação complicada, isso aí não vai ser solucionado facilmente. É interessante porque nem a questão do desemprego, nem da diferença social escandalosa que existe no Brasil é argumento, nenhuma dessas duas questões, né, é suficiente para manter o Estado com um papel relevante. As pessoas tentam acreditar que é preciso esvaziar o papel do Estado, mas me parece que o meio ambiente não vai deixar a gente esvaziar o papel do Estado, porque agora é emergente o Estado tomar uma posição, porque as alternativas, né, das 3 apresentadas, 2 passam pelo fortalecimento do Estado, seja através de impostos, seja através da regulação da questão ambiental. Né? E a reportagem também apresenta como uma possibilidade de redistribuição de riqueza mesmo no mundo, porque os países de terceiro mundo seriam aqueles beneficiados, porque poderiam vender suas cotas de poluição, né, suas cotas de emissão de carbono para países de primeiro mundo. Agora, essa questão das empresas se conscientizarem e da ação do próprio governo freando um pouquinho o desenvolvimento nessa perspectiva consumista, passa por uma questão que uma cientista política chamada Margarete Levy trata num trabalho onde ela discute a lógica da mudança institucional, tratando das instituições formais. E é o que ela denomina como consenso contingente. Ou seja, os países, os governos e as empresas não estão dispostas a mudar sua postura porque elas esperam que as outras não façam isso, então elas seriam eliminadas do mercado. Então, sempre a necessidade de ter uma contrapartida, que é o que a Margarete Levy chama de consenso contingente, é a expectativa de uma atitude do outro, da mesma forma. Então, como essa expectativa é de que o outro não faça dessa forma, ninguém toma